Olá, pessoal! Eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha. Sejam bem-vindos! Comecei um colorido neste livro com vocês e hoje eu retorno para continuar. Eu vou utilizar lápis de cor multicolor, 36 cores. A página que será colorida é esta. E hoje eu vou colorir este círculo superior. Na tela final, eu deixo os vídeos com os coloridos anteriores. No primeiro vídeo colorindo esta página, eu comentei com vocês sobre a dificuldade que eu tenho em colorir, gravar, falar ao mesmo tempo. E por isso, vídeos neste formato são bem raros aqui no canal. Mas com as mensagens de carinho, apoio que eu recebi, estou tentando superar este obstáculo. Aqui na descrição terá todos os links dos produtos que eu utilizar. Aproximei a câmera, agora vocês estão bem pertinho da imagem. Eu vou começar colorindo esse planetinho aqui de baixo, que tem um anel. Vou utilizar para ele 4 cores, iniciando pelo amarelo. Também vou fazer uso do laranja, laranja escuro e o bordô. Estes nomes estão na caixinha do lápis de cor, mas eu acabo fazendo essa amostra para vocês, porque aí vocês conseguem adaptar para as cores que vocês têm por aí. O bordô, ele é um tom mais terroso, apesar de ter esse nome, a gente entender que teria que caminhar para um vermelho, nessa caixinha, ele é um tom mais terroso, parece um pelo de esquilo, sabe? Se eu pudesse fazer uma comparação bem simplória. Então, vou iniciar por esse aqui. A base vai ser o amarelinho, depois eu vou sobrepondo os tons de laranja e sentindo a cor que eu quero chegar. Eu quero chegar num tom mais vibrante, num tom mais quente, e eu acho que o bordô vai me ajudar nessa finalização. Eu sempre gosto de utilizar a cor mais clara, que nesse caso aqui é o amarelo, como o ponto de união de todas as cores, ou seja, o blender, aquilo que vai ajudar a fazer uma mistura mais homogênea, evitando que fique marcada a transição entre uma cor e outra cor. Quando eu preencho o colorido com uma cor única, que é a cor de base, eu não tenho preocupação em pintar todo o espaço. Eu uso essa cor de uma forma bem clarinha, porque eu ainda vou vir com essa cor mais vezes, e as outras cores que virão acima dessa é que realmente vão me auxiliar a cobrir todos os espaços do meu colorido. Então, eu não tenho essa preocupação quando eu utilizo a primeira cor. Esse é o meu formato de colorir. Tem pessoas que já gostam de, com a primeira cor, cobrir tudo, deixar sem nenhum pontinho em branco, e aí vão sobrepondo outras cores, que seria um colorido um pouco mais saturado. Isso é de gosto de cada pessoa. Quando eu venho com a segunda cor, eu também não venho com ela por completo. Eu venho deixando alguns espaços em amarelo visível, para criar essa ideia de luz e sombra. E vocês vão ver que ao longo desse colorido aqui, eu vou retornar com o amarelo algumas vezes, exatamente para ele ser aquele ponto de união entre todas as cores que eu vou usar, fazendo uma mistura mais homogênea, uma transição sem marcas. E conforme eu vou sentindo necessidade, eu vou retornando com outras cores também, que pode ser o laranja claro ou o laranja escuro, para chegar numa tonalidade mais quente, que é o que eu estou buscando construir para este planeta aqui. Como o bordô é o meu tom mais escuro, ele também vai me auxiliar a fazer algumas sombras, principalmente na borda do anel. O anel eu usei apenas 2 cores, o amarelo e o bordô, porque é um espaço muito pequenininho. Depois eu ainda venho com uma canetinha branca no final para criar um pontinho de luz no centro dele, mas o bordô também vai me auxiliar a criar uma sombra mais marcada no entorno desse anel. Como eu gosto de colorir com sobreposição de camadas, para mim é bem importante que o lápis tenha essa qualidade, e até o momento o multicolor está respondendo muito bem. Eu já fui aplicando várias vezes as cores e ele ainda está conseguindo me entregar bons resultados.
Agora que eu finalizei meu planetinha, eu já vou aproveitar que eu estou com essas cores e vou colorir as estrelinhas de uma forma muito simples, da mesma maneira como eu colori o anel com apenas duas cores, o amarelo e o bordô. Com o amarelo eu vou fazer a coloração principal das estrelinhas e o bordô eu vou colocar em alguns momentos, apenas nas laterais, criando esse efeito de luz e sombra. Como é um espaço muito pequenininho, não dá para ousar muito. Eu vou fazer uma pequena intervenção nessa imagem, eu vou incluir uma fumacinha incandescente. Então, eu fiz aqui um pequeno projetinho em papel vegetal para fazer a transferência dessa imagem, que é uma imagem muito simplesinha. E eu vou utilizar a transferência com papel vegetal para que a marcação fique muito suave. Eu poderia também desenhar direto aqui no colorido e depois vir com o limpa-tipos e deixar um pouquinho mais claro, mas eu acho que o papel vegetal vai me atender bem. Então, a transferência com papel vegetal é muito simples, a gente desenha dos dois lados do papel com lápis do tipo grafite e depois passa por cima. E aí fica bem suavezinho. Para fazer a fumaça incandescente, eu também vou fazer uso das 4 cores que eu estava utilizando até o momento e também vou pegar o vermelho escuro. Deixa eu riscar aqui para que vocês possam ver a cor. Mas é um vermelho bem comum na maioria das caixinhas de lápis de cor. É um vermelho mais fechadinho. Aí na câmera eu acho que ele tá parecendo um pouquinho mais aberto do que ele é, mas ele é bem fechadinho e recebe o nome de vermelho escuro. Agora eu vou iniciar o processo de fazer a fumaça incandescente, que vocês vão ver que é muito parecido com o processo que eu utilizei para fazer esse planeta nesse tom mais quente. Eu começo pelo amarelo e depois venho sobrepondo outras cores. Talvez eu precise do vermelho escuro, isso eu vou definir ainda ao longo do caminho, mas eu acho que aqui ele vai ser importante, ele vai trazer um pouco desse tom fogo para minha fumaça, em parceria com o bordô, acho que vai dar uma combinação. Provavelmente eu vou utilizar ele antes do bordô, eu acho que o bordô vai ser a cor que realmente eu vou finalizar a fumaça. Eu vou deixar na borda da fumaça o tom de amarelo mais aparente. Então, eu não vou vir com as outras cores até a borda. Eu vou deixar que essa bordinha seja o amarelo. Quando eu perco um pouquinho o controle da mão e alguma cor ultrapassa o limite do meu colorido, eu gosto de utilizar borrachinha elétrica. Essa aqui que eu estou utilizando é de um kit de papelaria que eu já mostrei aqui no canal. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição, mas vocês também podem fazer o uso de uma borracha comum. O ideal só que para pequenos espaços ela vai ter que ser um pouquinho menor, ou você vai ter que vir com um cantinho da borracha para ter mais facilidade em apagar. Finalizada a minha fumacinha, eu vou fazer o contorno dessa fumaça com uma canetinha 0,5 milímetros de nanquim preta. Assim ela acompanha um pouquinho o traço do restante do colorido. Agora eu vou colorir este planetinha menor e para isso eu vou fazer uso de 3 cores que recebem o nome de amarelo limão, que é um tonzinho de amarelo com fundo de verde, o verde claro e a cor verde. Eu vou iniciar apenas com o amarelo limão colorindo o centro desse planetinha, o miolo. E eu vou imaginar que esse círculo é um círculo único. Apesar dele ter limites, divisões ali dentro, eu não vou considerar. Eu vou fazer como se fosse um círculo sólido, o colorido. Fica muito mais fácil, porque é um elemento muito pequenininho, se eu fosse respeitar esses limites e fazer colorido, o que obviamente é possível, mas eu acho que eu ia me envolver mais com esse colorido e eu quero que ele seja um colorido mais rápido. Então, eu inicio com o amarelo limão ali no centro e vou desenvolvendo com os outros 2 tons de verde ao redor desse tonzinho de amarelo.
Como vocês já estão entendendo o meu formato de colorir, obviamente que o amarelo, nesse caso aqui, vai ser o ponto de união entre essas três cores, então eu vou voltar com ele ainda algumas vezes durante o colorido. Como o verde é o meu tom mais escuro nessa composição, ao finalizar esse planetinha, eu venho com verde bem ali no limite do desenho, realmente, bem marcado, para dar essa ideia de profundidade. É ele que vai me auxiliar a deixar o centro mais iluminado e dando essa ideia de volume que eu preciso, já que é uma forma geométrica aí de círculo. Finalizei o planetinha verde, agora é hora de colorir o planeta maior. E eu vou fazer como os anteriores, eu vou ignorar que ele tem essas linhas, essas divisões, e vou colorir ele como se fosse uma forma única, um grande círculo. Para isso, eu vou fazer uso de 3 cores, e eu vou caminhar aí para um tom de rosa nesse planeta. É isso mesmo, tô querendo fazer um planeta rosa. Na minha cabeça, isso vai funcionar muito bem. E eu vou iniciar com essa cor, que eles chamam de rosa chiclete, e eu vou cobrir toda essa esfera com essa cor no fundo. Depois eu vou vir com o vermelho violeta. A terceira cor será o vinho. Olhem só que bonito que fica a combinação desses 3 tons de rosa. E eu vou fechar com o rosa claro. Ele é que vai ser a minha cor, que vai unir esses 3 tons anteriores, vai deixar isso tudo homogêneo. Ele só vai aparecer no final mesmo, ele vai fazer o papel de tirar toda e qualquer transição que haja entre uma dessas 3 cores. Então eu inicio com o rosa chiclete, preenchendo todo o fundo dessa estrutura, depois eu vou vir com outros 2 tons de rosa, fazendo um jogo ali de luz e sombra. Não vou colocar eles por cima de todo o círculo, de forma nenhuma. Eu vou vindo mais nas laterais, alguma lateral eu vou deixar realmente com o primeiro rosa mais aparente, para que crie uma ideia de luz. E eu tô enfatizando toda a minha sombra mais pro lado direito desse colorido. Então, eu tenho que respeitar isso em todas as estruturas que eu for fazendo ao longo desse desenho. Como é um espaço um pouquinho maior, e esse lápis é um lápis mais firmezinho, eu vou trabalhar com a pontinha chanfrada. Eu não vou trabalhar com a pontinha muito fininha. Eu vou dar uma chanfrada nessa ponta, e aí ela vai depositar melhor o pigmento, e como o papel é muito liso e o lápis muito firme, então a ponta chanfrada faz uma base bem legal para que o lápis deslize no papel, não tranque e não arranhe também esse papel, porque um lápisinho que é muito firme pode acabar arranhando um papel que é muito macio. O legal da ponta chanfrada é que ela gera esse ângulo, que ela tem base aqui para correr bem em cima de um papel liso, mas ela também fica com uma pontinha bem fininha, que é muito útil nos momentos que eu quero carregar o pigmento no papel, que é aqui nessas bordinhas. Então eu giro o lápis e aí eu venho só com essa pontinha, que é bem fininha, e consigo criar uma sombrinha mais marcada. Eu fico com uma sombra bem marcada. Então eu gosto muito de utilizar esse formato de ponta quando eu tô colorindo. Eu vou trabalhando com lápis sempre para ele ficar com essa pontinha chanfrada, e eu acho que me dá um resultado muito melhor. Agora é hora de fazer o uso do rosa claro, como eu havia comentado para vocês, que eu vou utilizar esse rosa claro em cima de todas essas cores. Eu acho que vai dar um efeito bem legal. Bom, também se não der, tudo certo, porque é um risco que eu quero correr. Finalizei meu planeta, eu acho que deu muito certo essa composição, eu fiquei bem feliz com esse resultado final de acrescentar esse tom de rosa em cima dos outros 3 tons. Me agradou bastante o efeito que criou, fiquei bem satisfeita. Na minha cabeça fazia sentido, eu não sabia como que seria no papel. E agora é o momento que eu tô um pouco nervosa, porque é o momento de executar o fundo. Eu tô com uma ideia de trazer a presença do roxo e do azul, intercalando essas 2 tonalidades. E como eu disse para vocês, né, na minha cabeça dá muito certo, mas será que vai dar certo aqui também?
Bom, eu vou iniciar antes de ir para esse momento do roxo e do azul com o amarelo. Então, eu vou criar uma bordinha de amarelo externa a essa fumaça que eu desenhei. Vou fazer um contorno aqui para deixar um pouquinho de luz amarela, como se estivesse, né, ultrapassando a luminosidade dessa fumaça, ultrapassou o seu limite. Então, é essa a ideia que eu quero criar. Eu vou vir também com o rosinha chiclete aqui, de forma muito leve, que é ele que vai me ajudar a fazer a transição para esse roxo. Eu vou começar pelo roxo e depois eu vou caminhar para o azul. Não sei se vai dar certo, mas estou aqui para tentar junto com vocês e vamos descobrir logo mais. Então, fiz essa transição com o rosa chiclete e agora eu vou começar pelo tomzinho de roxo. Para essa composição, eu separei o carmim, o roxo, e acho que eu vou precisar fazer uso do rosa chiclete em alguns pontos e também do vermelho violeta. Eu quero ir mais ou menos até esse limite aqui, fazendo depois uma transição já pro azul. Então, vou preenchendo aqui, vou sentindo o ponto do tom de roxo que eu quero chegar até mais ou menos esse espaço. E aí, intercalando com essas 4 cores, mais focado no roxo e no carmim, mas também eu acredito que eu vou precisar do rosa chiclete e do vermelho violeta. Eu acho que em alguns momentos eles vão ser úteis, até porque eles vão me ajudar a fazer uma conexão com esse planeta rosa, que eu me incluí aqui nessa página. Já tem roxo nessa página, então por isso que eu tô trazendo o roxo. O azul tem bastante, mas eu preciso ter um ponto de roxo para conectar com o círculo que tá logo abaixo da página que já foi colorida, que era o círculo que tinha o sol. Depois vocês vão ver quando eu mostrar a imagem por completo para vocês. Então, por isso que eu tô trazendo esse pontinho de roxo nessa composição aqui dos 3 planetas. Aqui também fazendo uso da ponta chanfrada, porque ela é a mais adequada para um espaço maior. Então, ela me auxilia muito. Nesse formato de ponta, o lápis corre em cima do papel, desliza facilmente. Quando chega no limite, que eu sei que eu vou intercalar com azul, eu dou uma aliviada na mão, eu deixo a mão um pouquinho mais leve, para não depositar tanto pigmento assim, porque depois eu venho com o pigmento do azul nessa transição. Então, eu acho que isso pode me auxiliar a fazer uma transição um pouco mais confortável, não ficar tão marcado, não ficar tão pesada essa transição do roxo para o azul. Eu vou parar com o roxinho por aqui. Eu acabei nem precisando fazer uso do rosa chiclete, mas fiz uso do vermelho violeta e eu acho que caiu muito bem. E agora eu vou me aventurar pela parte azul, fazendo uso de 2 tonzinhos de azul, que é azul céu e o azul cobalto. Eu senti falta de um azul mais escuro, então eu vou ter que carregar um pouquinho aí na mão para conseguir chegar no tom de azul que eu gostaria, que é um azul mais profundo. Eu vou iniciar o preenchimento com azul cobalto, que é esse tomzinho mais claro, mas eu não vou preencher todo o espaço de azul com ele. Eu vou preencher só uma partezinha dele, realmente trazendo um pouquinho de luminosidade, mas eu vou fazer mais uso mesmo do azul cobalto. Vou preencher e vou fazer várias camadas para conseguir chegar no tom um pouco mais escuro e também vou ver como que vai funcionar a transição entre ele e o roxo. Como eu já imaginava, o azul cobalto não tá me correspondendo no tom, né? Não é um tom de azul profundo que eu precisava, então eu tô realmente tendo que fazer várias camadas, indo depositando o pigmento de forma gradativa várias vezes para chegar no tom de azul que para mim faz sentido para esse colorido. E é provável que ao longo desse momento eu precise retornar com o roxo para fazer realmente essa transição, já que o azul vai ocupar uma parte maior ali da imagem, então o roxo vai ter que entrar novamente para fazer essa transição menos marcada e mais orgânica. E volto também com azul claros
necessariamente para fechar ali uma parte que ficou com menos pigmento. O azul claro acaba me auxiliando nisso, sem perder o tom. Como eu gostaria de ter um azul mais profundo, mas essa caixinha não me entrega isso, eu vou recorrer ao uso do preto, que nessa caixinha, inclusive, é muito preto. Ele é bem pigmentado, então eu vou ter que vir com cuidado para utilizá-lo, mas eu acho que vai ser importante, principalmente bem próximo às bordas desses planetas. Eu acho que vai me auxiliar, vai trazer uma coisa um pouquinho mais dramática e vai me ajudar muito na questão de sombreamento. Então, eu vou vir ele bem próximo aos planetas com esse pretinho. Eu carrego o pigmento bem próximo ao planeta e vou distanciando esse lápis com a mão mais leve, para que esse tom de preto acabe se diluindo entre o azul e o roxo, não fique tão pesado, não fique tão marcado. Então, eu tô tentando tomar esse cuidado, porque esse pretinho aqui entrega bastante. Preto depositado, criou o drama que eu queria, e agora eu vou fazer os pontinhos de luz com a caneta branca e está finalizado esse colorido. Então, vou começar com aquela luzinha central, que tá um pouquinho em torno desse planeta, que isso já tem essas linhas, só que agora eu vou deixá-las branquinhas e vou fazer pontinhos brancos aqui nessa fumaça incandescente, trazer um pouquinho dessa luminosidade da canetinha branca. Aumentei o campo de visão para que vocês possam ver como está ficando a página. Utilizei 17 cores das 36. A amostra de cores que eu fui fazendo para vocês, eu fiz neste bloquinho de papel amarelado e que tem textura. Ele é lá da Daiso, eu gosto muito desse bloco. Então, se você tiver a oportunidade de adquirir, recomendo que faça, porque a qualidade é muito boa. Além disso, utilizei essa pranchetinha da DAC para fazer a base no momento que eu estava pintando. Eu gosto de colorir com uma base bem lisinha. Para segurar as páginas, eu fiz uso deste prendedor de 51 milímetros. É um prendedor bem grande, então ele estava aqui o tempo inteirinho para que essas páginas não ficassem virando e me atrapalhando. Também usei esse pincelzinho muito lindinho, que tem o corpo decorado com Tom e Jerry. As cerdas são extremamente macias. É um pincel que foi criado para maquiagem, mas eu utilizo ele para fazer a limpeza das sobras de borracha quando eu apago o colorido. Foi usada essa borrachinha elétrica, que vem no kit de papelaria Tomate. Também fiz uso de uma canetinha da Staedtler Pigment Liner 0,5 milímetros. E a canetinha branca que eu utilizei foi a Posca, modelinho PC1M, que tem uma pontinha 0,7 milímetros, nesse formatinho aqui de pincel. E ela foi usada na finalização do colorido para fazer esses pontinhos brancos e esses tracinhos, principalmente aqui na fumaça incandescente, em volta desse planeta, trazendo um pouquinho de luz para essa imagem. Esse livro, para quem preferir, já tem a sua versão nacional publicada pela editora Sextante. Inclusive, tem um comparativo entre estes dois livros aqui no canal. Para quem ficou até aqui, obrigada pela companhia. Se usar este vídeo como inspiração para o seu colorido, me conta, eu vou ficar muito feliz. E deixa nos comentários a hashtag Pequenas Conquistas, para eu saber que você assistiu até o final e marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado eu vou deixar indicado 2 conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.